Olá, seja muito bem-vindo na nossa aula do módulo 1 da disciplina Práticas Contábeis. Eu sou o professor Gediel. Bem, sou Gediel Teixeira Mendes, possuo graduação em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, me formei em 2008. Fiz pós-graduação em Auditoria Contábil pela Unianguera no ano de 2011. Tenho experiência em contabilidade de serviço, contabilidade comercial, perícia contábil, judicial, extrajudicial. Sou professor universitário há 10 anos para os cursos de ciências contábeis, administração presencial e à distância. Já fui coordenador dos cursos à distância de ciências contábeis, gestão comercial, gestão financeira, logística da PUC Goiás. Hoje sou professor universitário também na Fibra e nos cursos de ciências contábeis e administração. E também mestrando aí na área de administração financeira. E nós já vamos começar aqui com a nossa unidade 1, que é a constituição de uma empresa. Gente, no mundo dos negócios hoje, a legalização das relações comerciais entre organizações é cada vez mais importante para diversos motivos, por diversos motivos, como transparência nas operações, registros e controles contábeis financeiros, comunicação ao fisco sobre as operações tributárias envolvidas nas negociações, para legalizar um negócio mercantil, é necessário que você abra a sua empresa e para controlar o seu negócio é necessário que ele esteja registrado. Nós temos aqui nessa unidade, eu vou mostrar para vocês aqui quais são os procedimentos, o passo a passo para a abertura de uma empresa. Você vai conhecer os procedimentos informatizados para a empresa no Brasil e os processos e os órgãos governamentais competentes e suas funções para que a legalização ou constituição da empresa se concretize, ok? Então vamos lá? Abertura de empresa. Gente, a abertura da empresa ela tem várias etapas. A primeira etapa é a viabilização do seu negócio na junta comercial do seu estado, o registro. O que é a viabilidade? Viabilidade é um conjunto de procedimentos no qual o empreendedor faz uma consulta à junta comercial para verificar a viabilidade do nome empresarial e do endereço. A viabilidade, gente, ela é exigida para os atos de constituição, alterações cadastrais da empresa que modifica a atividade empresarial, o endereço, o tipo, o nome, o tipo de unidade ou forma de atuação. Então, seja, o primeiro passo é fazer uma viabilidade do negócio da sua empresa na junta comercial, tá, gente? Na junta comercial do seu estado. Tem estados que primeiro eles pedem a viabilidade no município. Então, aí depois que é aprovada a viabilidade no município, é que vai para a viabilidade da Junta Comercial e da Receita Federal. Tá? Mas isso é uma exceção, não são todos os estados que agem dessa maneira. Então, aqui vou demonstrar para vocês os passos para abrir uma empresa. Primeiro, você acessa o site da Junta Comercial do seu estado e vai em viabilidade. Para isso, você tem que ter uma senha Gov. Se você não tem, crie uma senha Gov. Você vai preencher ali nessa viabilidade os dados solicitados. Por exemplo, quais são os dados que serão solicitados? O número do IPTU, o CPF dos sócios, o nome da empresa, o capital social. A junta comercial ela pede três opções de nome para verificar a disponibilidade desses nomes. Esses são os dados que você será preenchido na viabilidade. E também, dentro da viabilidade, vai solicitar onde que será registrada a sua empresa. Se vai ser na junta comercial, no cartório ou na OAB. Gente, na junta comercial são empresas comerciais. No cartório de registro de pessoas jurídicas são sociedades simples, ONGs, associações não governamentais, associações religiosas, são registrados no cartório, gente. E na OAB, apenas sociedades entre advogados, tá? Após ter preenchido, ter enviado, vem a aprovação da viabilidade. Caso não for aprovado, você terá que refazer a viabilidade, cumprindo as exigências que a junta comercial pediu, né?
Então, vamos considerar que a sua junta, que a sua viabilidade foi aprovada. Então, o próximo passo é preencher o documento básico de entrada, que chamamos DBE, para obtenção e atualização do CNPJ perante a Receita Federal. Esses dados, gente, você puxa da viabilidade. Então, quando você entra lá nesse link aqui, ó, no Rede Sim, o coletor nacional vai lá, tem um campo lá que pede o número da sua viabilidade. Você colocando o número dessa viabilidade, ele já busca todas as informações lá da viabilidade. O que você vai fazer? Apenas abrir o DBE, conferir se está tudo ok e colocar os dados dos sócios, colocar lá quem vai ser a pessoa responsável perante a Receita Federal. Ok? Depois, gente, o DBE sendo aprovado pela Receita Federal, aí sim você pode registrar o contrato na junta comercial. Ou seja, você vai protocolar na junta comercial o seu contrato social. O que é o contrato social, gente? É a certidão de nascimento da empresa. Tá? Nessa certidão, tem todos os dados dos sócios, o valor do capital social, o endereço da empresa, a atividade econômica que será exercida, o administrador da empresa, se a empresa pode abrir filiais, o que fazer quando um dos sócios morre. Todas essas informações estão no contrato que será registrado na junta comercial. Ok? Após você protocolar, tem juntas comerciais que demora 2 dias para liberar o contrato registrado, tem juntas comerciais que demoram uma semana. Vai depender do seu estado. Quando a junta comercial libera o contrato social, já vai vir o CNPJ, a inscrição municipal e a inscrição estadual. Uma observação: a inscrição municipal vai depender do município aonde a sua empresa está sendo registrada, porque não são todos os municípios do Brasil que estão interligados na junta comercial. Apenas alguns municípios, por exemplo, os maiores municípios a maioria deles já estão interligados aí com a junta comercial, tá, gente? A inscrição estadual, sai automaticamente, tá? Tem um detalhe, tem que ver também se o estado onde você está registrando a sua empresa tem convênio com o Redsim, tá? Tem alguns estados que não têm ainda, mas se o seu estado tiver, ótimo, já vai sair a inscrição estadual. Vou dar um exemplo aqui de 2 estados, 3 estados aqui, 4 estados, né? Que já saem todos os documentos, que é o estado de Goiás, que eu conheço, o estado de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais já sai até com inscrição municipal, dependendo do município, e o alvará de bombeiro também. O estado do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, tá? E o Distrito Federal. Então, esses 5 estados que eu trabalho, que eu já conheço, eles já liberam todas essas inscrições assim que o seu contrato social for registrado na junta comercial. Beleza, depois de ter feito isso, de ter o seu documento ter saído da junta comercial, vai vir os alvarás, tá, gente? Os alvarás do bombeiro, vigilância sanitária e alvará municipal. Lembrando que os municípios e estados que estão integrados ao RIPSIM, eles liberam o número, tá, gente? O número da inscrição municipal, não o alvará, tá? Então, tem municípios que você vai ter que ir lá na prefeitura dar entrada no alvará. Bombeiros. O estado de Minas Gerais, ele já libera os bombeiros assim que o contrato social é liberado. Com detalhes, se tem uma metragem máxima lá para liberar esses alvará do bombeiro automaticamente. Tem estados que não liberam o alvará dos bombeiros automaticamente. Então, você vai ter que dar entrada no alvará dos bombeiros. Tem estado que vai pedir projeto de incêndio, vai pedir nota fiscal de extintor, vai pedir fotos do extintor, fotos da fachada. Então, tem estados aí que vão ter essas exigências. Para que serve o alvará dos bombeiros? Gente, é um documento que assegura que o imóvel está de acordo com as regras contra incêndio, tá? As prefeituras, gente, elas não liberam inscrição municipal, alvará municipal, sem ter o alvará dos bombeiros. Por quê? Porque o alvará dos bombeiros vai dar informações para a prefeitura que aquela empresa, ela pode, onde ela está instalada, ela tenha
ela está cumprindo as regras contra incêndios e tem equipamentos suficientes para combater algum incêndio, tá, gente? O alvará municipal, o alvará da vigilância sanitária, gente, é um documento que assegura que a empresa está de acordo com as regras sanitárias do município. Gente, o alvará vigilância sanitária, ele é solicitado obrigatoriamente para as empresas, para hospitais, empresas que mexem com alimentação, tá? Clínicas veterinárias, postos com combustível, enfim. Aí tem outros municípios que pedem alvará do meio ambiente para poder liberar aquela atividade, tá? É, o alvará municipal é o documento que atesta aí que a empresa está registrada na prefeitura. Então, é o documento que fala, ó, a empresa está regular, ela tem a vigilância sanitária, ela tem o alvará dos bombeiros, então ela pode abrir as suas portas. Tá? Quais são os órgãos participantes do processo da abertura da empresa? Gente, no âmbito federal nós temos a Receita Federal do Brasil, tá? Esse órgão é que faz o registro do CNPJ, faz as alterações do CNPJ. No âmbito estadual, nós temos as juntas comerciais. Então, as juntas comerciais é que atua aí, a mais atuante no registro de empresas, tá? E os cartórios também, tá bom? E a OAB, tá? Então, são esses órgãos aí que atuam, que são participantes no processo da abertura da empresa. Nós temos também aí no âmbito estadual, gente, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Fazenda do Estado. Gente, a Secretaria de Fazenda do Estado, estadual, é que vai fazer a liberação da inscrição estadual, tá? É ela que libera o número da inscrição estadual, ela que autoriza a emissão de nota fiscal eletrônica, ela que fiscaliza o imposto estadual, tá? Também temos o Corpo de Bombeiro, anteriormente já falei, por que é a necessidade do alvará dos bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros, ele é um órgão participante no processo de abertura de empresa no âmbito estadual. E no âmbito municipal? No âmbito municipal, nós temos aqui a Secretaria de Fazenda Municipal, onde ela libera o alvará municipal. Nós temos a Secretaria de Saúde, onde ela libera o alvará da saúde. Nós temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, onde ela libera o alvará ambiental. Tem empresas que exigem, tá, esse alvará ambiental. Então, são esses órgãos que participam, gente, do processo de abertura da empresa. Agora, nós vamos para a nossa unidade 2. Nossa unidade 2. Então, na nossa unidade 2, aqui nós temos o seguinte. Documentos fiscais. O que são documentos fiscais? Gente, uma empresa, ela gera documentos fiscais. Uma empresa, ela gera documentos contábeis e gera documentos fiscais. Você sabia quais são as importâncias para a empresa? Então, nessa unidade aqui, unidade 2, eu vou demonstrar para vocês a importância dos documentos fiscais e documentos contábeis e a diferença entre eles. Tá ok? Olha, já adiantando, os documentos contábeis envolvem toda ação que modifica o patrimônio da empresa. Tá? Os documentos fiscais são aqueles que incidem no registro da tributação da empresa. Ok? Olha a diferença. Então, documentos contábeis envolvem toda a ação que modifica o patrimônio da empresa. Os documentos fiscais são aqueles que incidem no registro da tributação da empresa. Então, vamos, continuando aqui. Então, quais são os documentos fiscais e contábeis? Documentos fiscais e contábeis. Toda documentação que a empresa gera durante o dia, semana, mês ou ano são documentos fiscais e contábeis. Esses documentos são que dão base, gente, para a escrituração contábil da empresa. Esses documentos são agrupados em documentos fiscais e documentos contábeis. Eu vou dar um exemplo para você. Documento na compra de um computador. É um documento que é registrado na escrituração contábil. Porém, o computador está sujeito a uma depreciação. A depreciação, por sua vez, vai reduzir o lucro da empresa. E, com isso, vai reduzir o valor do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Então, portanto, é um documento fiscal.
Um documento de pagamento de despesa com dentista de um funcionário não gera nenhum tipo de imposto. Gera uma despesa administrativa que necessita ser classificada, tá, gente, como um documento contábil. Como um documento contábil. Como verificamos no exemplo acima, é necessário classificar os documentos de maneira corretamente. Ok? Vamos seguindo. Existem diversos tipos aqui de documentos fiscais. Eu vou falar para vocês aqui cada um deles. Então, vejamos, nós temos a nota fiscal eletrônica, ela é utilizada, gente, para documentar as operações de venda de produtos ou serviços, né? Tem o conhecimento de transporte eletrônico, é utilizado para documentar as operações de transporte de cargas. Nós temos os cupons fiscais eletrônicos, ele é utilizado, gente, para documentar as operações de venda no varejo. Nota fiscal de consumidor eletrônica, gente, é similar ao cupom fiscal eletrônico, porém, com algumas diferenças na forma de emissão e no público-alvo, tá, gente? Manifesto eletrônico de documentos fiscais, que é utilizado para documentar o transporte de mercadorias em lotes. E nota fiscal eletrônica de serviço, gente, é utilizado para documentar a prestação de serviços. E aqui, documentos, assim como os documentos fiscais, existem também os tipos de documentos contábeis, que são utilizados aí para registrar as operações financeiras e contábeis de uma empresa. Então, temos alguns exemplos comuns, são balanço patrimonial, que é um documento que apresenta a situação patrimonial e financeira da empresa, mostrando aí os seus ativos, passivos e patrimônio líquido de um determinado período. Nós temos a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, que é um documento que apresenta o resultado financeiro da empresa em determinado período, mostrando suas receitas, despesas e lucro ou prejuízo. Livro diário, documento que registra as operações financeiras da empresa em ordem cronológica. O livro Razão, gente, é um livro contábil que ele registra todas as movimentações financeiras das empresas em contas específicas, porém com mais detalhes. Balanceio de verificação, são documentos que apresentam o saldo das contas contábeis da empresa em determinado período, permitindo uma conferência e ajuste dos registros contábeis. Então, cópias de cheques, contatos de compra e venda, aluguel, contas diversas, esses documentos, as suas informações estão ali dentro do balancete de verificação. E vamos falar aqui os tipos de documentos e suas escriturações. Vejamos. Nota fiscal eletrônica, gente. A nota fiscal eletrônica é um documento digital que substitui a nota fiscal em papel para documentar, gente, operações de venda de produtos e serviços. Ela foi criada com o objetivo de modernizar e simplificar o processo de emissão, armazenando a consulta de notas fiscais, reduzindo a burocracia e os custos associados às operações comerciais. Então, hoje, quando você emite uma nota fiscal eletrônica, automaticamente ela já cai nos dados da Receita Federal, no banco de dados da Receita Federal, no banco de dados aí do Estado, no banco de dados do município, tá, gente? Conhecimento de transporte eletrônico. Gente, toda transportadora, ela tem que emitir o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, que é um documento que vai acompanhar a nota fiscal e a nota fiscal da mercadoria, e a carga. Então, gente, por que existe esse conhecimento de transporte eletrônico? Para documentar o frete, né, o transporte dessa carga. Então, ele foi aí criado para modernizar e simplificar o processo de emissão, armazenamento, consulta de documentos fiscais e relacionar o transporte de mercadoria. Gente, conhecimento de frete, conhecimento de transporte eletrônico, gente, ele é obrigatório, tá? Para todas as empresas. Todas as empresas que trabalham com fretes. O cupom fiscal eletrônico. O cupom fiscal eletrônico, gente, é um documento digital que substitui o antigo modelo em papel utilizado para documentar operações de venda no varejo. Ele foi criado com o objetivo de modernizar e simplificar o processo de emissão, armazenamento e consulta de documentos fiscais relacionados
a vendas no varejo, tá, gente? Manifesto eletrônico de documentos fiscais. O manifesto eletrônico de documentos fiscais é um documento digital que tem como objetivo simplificar, padronizar a documentação fiscal relacionada ao transporte de mercadorias em lotes. Ele foi criado para substituir o antigo manifesto de carga em papel, tá, gente? Então, para quem faz transporte de mercadorias em lotes, então, tem que emitir aí o manifesto eletrônico de documentos fiscais. Nota fiscal eletrônica de serviço. Gente, a nota fiscal eletrônica de serviço é um documento digital que substituiu o antigo modelo em papel, utilizado, gente, para documentar a prestação de serviço. Ela foi criada com o objetivo de modernizar, simplificar o processo de emissão, armazenamento e consulta de documentos fiscais relacionados à prestação de serviço. Ok, galera? ECD, agora vamos para os documentos aqui contábeis, tá? Tipos de documentos. ECD, o que é um ECD? É uma escrituração contábil digital. É um documento digital que substituiu, gente, o antigo livro diário em papel, utilizado para registrar as operações contábeis de uma empresa. Gente, foi criado para modernizar, simplificar o processo de escrituração contábil, tá, gente? Reduzindo a burocracia e os custos associados à manutenção dos livros contábeis em papel. Temos outros tipos de documentos, como a escrituração contábil fiscal. A escrituração contábil fiscal, gente, é um documento digital e tem como objetivo substituir a antiga declaração de informações econômicas fiscais de pessoa jurídica, utilizada para informar a Receita Federal as informações contábeis e fiscais das empresas. Ela foi criada com o objetivo de modernizar, simplificar o processo de escrituração fiscal, reduzindo a burocracia, gente, e os custos, tá, gente, com os livros contábeis em papel, tá? Nós temos aqui a FD, Escrituração Fiscal Digital, para as contribuições PIS e COFINS. Gente, é um documento digital que tem como objetivo substituir a antiga declaração que nós chamamos de DCTF, Declaração de Contribuições e Tributos Federais, utilizado para informar a Receita Federal as informações sobre as contribuições do PIS e COFINS das empresas, tá, gente? A FD REINF. Gente, ele é um documento digital que tem o objetivo de substituir a antiga DIRF. Ela é utilizada para informar a Receita Federal os impostos retidos pelas empresas, como imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, PASEP, COFINS, tá? Então, essa é a finalidade da FD REINF. A financeira, gente, é um conjunto de arquivos digitais referente a cadastro, abertura, fechamento e auxiliares das operações financeiras, tá, gente? Ela é exclusiva aí, quem utiliza é financeira, ela é exclusiva aí dos bancos, né? Das empresas que trabalham no mercado financeiro. E agora o E-Social. Gente, o E-Social é um sistema eletrônico criado pelo governo federal que tem como objetivo aí unificar o envio de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais da empresa, com um único ambiente digital. Então, ele veio aí para simplificar e modernizar o processo de envio das informações pelos empregadores, tá, gente? Reduzindo a burocracia com custos e tempo, tá? Em papel. Então, ou seja, toda a informação relacionada à folha de pagamento, seja ela do doméstico ou do não doméstico, é informado via E-Social. Agora, gente, nós vamos passar para a unidade de aprendizagem 3. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a demonstração contábil e o balanço patrimonial. Gente, o balanço patrimonial é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de qualquer empresa. Ele apresenta um resumo das informações financeiras da empresa em um determinado período, como ativos, passivos e patrimônio líquido. Durante essa unidade, nós vamos aprender a elaborar aí um balanço patrimonial, entender a importância de cada uma das suas partes e como interpretar essas informações. Então, vejamos. O balanço patrimonial, gente, ele é fundamental para a tomada de decisões estratégicas de uma empresa. Ele permite identificar a saúde financeira da organização,
avaliar o desempenho dos investimentos e projetar o futuro da empresa. Tá? Então, nós vamos ver aí como elaborar um balanço patrimonial. Gente, conforme a lei 6.404/76, a partir do seu artigo 178, ele apresenta aí as classificações das contas do balanço patrimonial. Gente, elas são classificadas em ativo e passivo e patrimônio líquido, de ordem decrescente de grau de liquidez, ou seja, do mais líquido ao menos líquido. E nós temos aqui, gente, o ativo circulante e o ativo não circulante. O ativo circulante, nós temos lá caixa, banco, contas a receber a curto prazo, investimentos a curto prazo, créditos a curto prazo, estão tudo dentro do ativo circulante. E temos o ativo não circulante, que ele está lá em ativo realizável, ao longo prazo, ativo e investimentos, imobilizado, aqui está ativo diferido, gente, mas não tem mais a conta ativo diferido, hoje é ativo intangível, tá ok? A lei aí 6.404/76, nessa versão antiga, ela fala do ativo diferido, mas tem uma nova lei que atualiza a lei 6.404/76, que substitui aí, gente, o ativo diferido pelo ativo intangível. Tá? O ativo, então, são essas as classificações do ativo. E também nós temos aqui as classificações do passivo. Gente, o passivo é dividido em passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, que está dentro do passivo não circulante, tá, gente? Então, passivo circulante e passivo não circulante. O que está dentro do passivo não circulante? Passivo exigível a longo prazo. E temos aí o patrimônio líquido. Gente, o que tem dentro do ativo circulante? São as disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social e as aplicações do recurso em despesas do exercício seguinte. E no ativo não circulante, que lá tem lá o realizável a longo prazo, gente, são direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, como adiantamentos e empréstimos a sociedades coligadas e controladas, empréstimos a sócios, enfim. Nós temos lá o investimento. O que tem dentro do grupo de investimento? São as participações permanentes em outras sociedades de direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante, tá, gente? Que não se destine à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Temos aí no ativo imobilizado os direitos que têm por objeto os bens destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, tá, gente? E no ativo intangível é um tipo de ativo que não possui uma forma física e é identificável por meio de direitos e recursos controlados pela entidade que o detém. Nós temos aqui exemplos de ativos intangíveis, são marcas, são patentes, são softwares, são direitos autorais, dentre outros, tá, gente? Agora vamos lá para o passivo. O passivo circulante, gente, é uma das categorias do passivo de uma empresa que engloba todas as obrigações que devem ser cumpridas no período de até 12 meses. Ele é composto por dívidas e obrigações de curto prazo, com prazo inferior a um ano. E aqui nós temos algumas contas que compõem o passivo circulante. São fornecedores, salários, impostos e taxas, empréstimos e financiamentos de curto prazo, dividendos a pagar e valores, que são valores a pagar acionista da empresa. E aqui nós temos o passivo não circulante, gente. É uma das categorias do passivo de uma empresa que engloba todas as obrigações que não serão cumpridas em um período de até 12 meses. Ele é composto por dívidas e obrigações de longo prazo, ou seja, que vence em um prazo superior a um ano. E aqui nós temos, gente, algumas contas que compõem o passivo não circulante, que são empréstimos e financiamentos de longo prazo, debêntures, que são títulos emitidos pela empresa para captar recursos junto a investidores, financiamentos obtidos junto a sócios e acionistas, provisões para contingências, tá, gente? São reservas constituídas pela empresa
para fazer frente a eventuais contingências futuras. E temos também, gente, dentro do balanço patrimonial, o patrimônio líquido. Gente, ele é representado a diferença entre o ativo e o passivo. E ele é composto pelos recursos próprios da empresa, ou seja, aquelas que não têm origem em terceiros. E aqui nós temos aqui, gente, algumas as contas que compõem aí o patrimônio líquido, que é o capital social, tá? Valor investido pelo sócio ou acionista da empresa, reservas de capital, são recursos obtidos pela empresa através da emissão de ações ou outros títulos, reservas de lucros, né, gente? Parte do lucro líquido da empresa, que é retido e é reinvestido na própria empresa. Ajuste de avaliação patrimonial, que são ajustes contábeis decorrentes da avaliação de ativos e passivos da empresa. Prejuízos acumulados, que é o resultado negativo acumulado pela empresa em exercícios anteriores. Gente, o patrimônio líquido, gente, ele representa a situação financeira da empresa em determinado momento, indicando a sua capacidade, galera, de investimento e financiamento. É fundamental que a empresa tenha um controle adequado do seu PL para garantir a sua solvência e sua capacidade de honrar seus compromissos no futuro. Essa foi a unidade 3. Agora, gente, vamos para a unidade 4, que é demonstração do resultado do exercício. O balanço, vimos o balanço patrimonial, agora nós vamos ver a DRE. Gente, nessa unidade eu que vou apresentar para vocês a demonstração do resultado do exercício, onde vocês vão entender o conceito de DRE de acordo com a legislação e com a sua importância contábil. O que é uma DRE? É um relatório contábil que apresenta de forma estruturada e resumida o desempenho financeiro de uma empresa em um determinado período de tempo. Tá? A DRE, a gente apresenta as receitas, custos e despesas da empresa, permitindo que os gestores possam analisar o lucro ou o prejuízo obtido no período em questão. Tá? A DRE é uma ferramenta fundamental, gente, para a gestão financeira da empresa, pois permite que os gestores tomem decisões estratégicas com base em informações precisas e atualizadas sobre o desempenho financeiro da organização. Então, está aqui o modelo de uma DRE, onde nós temos a receita bruta de vendas, depois temos as deduções, receita líquida, os custos, depois vem o lucro bruto, as despesas com vendas financeiras, despesas gerais administrativas, outras despesas operacionais. Depois nós temos o lucro ou prejuízo operacional. A seguir nós temos outras despesas e outras receitas. Aí nós temos o lucro antes dos impostos, né? Que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. E temos também aí a provisão por imposto de renda e a contribuição social, lucro antes das participações. Nós temos as participações, lucro líquido ou prejuízo do exercício. Depois nós temos o lucro líquido por ação. Como é que é o lucro líquido por ação, gente? É o lucro líquido ou prejuízo do exercício dividido aí pelas ações da empresa. E aqui eu vou falar de cada tópico da DRE. Então, primeiro, receita bruta de vendas de serviços. Gente, é o valor total das vendas de mercadorias das empresas comerciais, de produtos das empresas industriais e de serviços das empresas prestadoras de serviço, independente se a venda foi à vista ou a prazo. Deduções de vendas. Gente, são valores que são deduzidos da receita bruta, que são eles: devoluções de vendas, abatimentos sobre a venda, imposto sobre as vendas, que é o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS, o IPI, quando é uma empresa industrial. Gente, receita bruta menos as deduções de venda, nós temos a receita líquida de vendas. Tá? Custo das vendas. Gente, no custo das vendas, ele aí tem três tipos aí de custos. O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que ele é calculado, gente, com estoque inicial, mais compra, menos o estoque final. Nas empresas industriais, nós temos o custo dos produtos vendidos, que ele é calculado da seguinte forma, gente. Estoque inicial, mais insumos, mais mão de obra direta, mais os custos gerais de fabricação, menos o estoque final, tá?
Nas empresas prestadoras de serviço, nós temos o custo do serviço vendido. Como é que eu calculo o custo do serviço vendido? É o saldo inicial dos serviços em andamento, mais a mão de obra direta, mais os gastos diretos na prestação de serviço, mais os gastos indiretos na prestação de serviço, menos o saldo final dos serviços em andamento. Então, é dessa forma que calcula o custo dos serviços prestados, né? Ou dos custos dos serviços vendidos. Aí depois, gente, nós temos o lucro bruto. O que é o lucro bruto? É a receita líquida menos os custos, tá? Menos os custos. Logo depois, nós temos as despesas, que são os sacrifícios relacionados à atividade da empresa para a obtenção de lucro. Nós temos o lucro operacional, que é o lucro bruto menos as despesas e mais receitas. Depois nós temos outras receitas e despesas. São despesas e receitas que não estão relacionadas com a atividade da empresa. Tá? Venda de um imobilizado, ele não está relacionado aí com a atividade da empresa. Logo depois, nós temos o lucro antes do imposto de renda. Gente, que é o lucro operacional menos as despesas e receitas não operacionais. Eu vou ter um lucro antes do imposto de renda. Depois do imposto, nós temos as participações. As participações aqui registradas, gente, são as participações de debêntures, empregados, administradores, partes beneficiárias, tá? Na forma de instrumentos financeiros e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizam como despesa. Depois disso, nós temos o lucro líquido de exercício, gente, que é o lucro após o imposto de renda menos as participações. Depois, nós temos o lucro líquido por ação, que é calculado, que é o lucro líquido da ação, dividido aí pelas ações do capital social, tá, gente? A DRE, gente, depois que você ter feito a DRE, você tem que analisá-la, né? Eu apresento aqui para vocês os indicadores que analisa a DRE. Primeiro é a margem líquida. Ela é um indicador que representa a porcentagem de lucro líquido que uma empresa gera em relação à sua receita total. Como que é? É o lucro líquido dividido pela receita líquida, tá, gente? Essa é a margem líquida. Uma margem líquida alta pode indicar que a empresa está tendo lucros saudáveis. Uma margem líquida baixa indica problemas financeiros, tá? Margem bruta. Gente, a margem bruta é um indicador financeiro que representa a diferença entre a receita total de uma empresa e o custo dos produtos vendidos, tá? Então, ele é dividido pela receita total. Então, ou seja, em outras palavras, é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Então, você lá com a DRE aberta, você vai pegar o lucro bruto e vai dividir pela receita líquida, você vai encontrar a margem bruta, tá, galera? Uma margem bruta alta indica que a empresa está gerando lucros saudáveis. Uma margem bruta baixa indica que a empresa está tendo dificuldades para gerenciar seus custos, tá? Ou que está competindo em um mercado altamente competitivo. O ROI. O que é o ROI? Retorno sobre investimento. Gente, o ROI ele é calculado pela divisão do lucro líquido pelo investimento inicial, multiplicado por 100. Tá? O ROI é uma métrica importante para avaliar a eficiência do investimento e pode ser usada para comparar diferentes oportunidades de investimento. Um ROI alto indica que o investimento foi bem sucedido e gerou um retorno significativo, enquanto um ROI baixo pode indicar que o investimento não é tão eficiente, que outras oportunidades de investimentos podem ser mais atraentes. Agora, o ROI com E, tá, gente? É um indicador financeiro que mede a rentabilidade de uma empresa em relação aos recursos que os acionistas investiram na empresa, tá? O ROI ele é calculado, gente, dividindo o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. O resultado você multiplica por 100, que você vai achar o resultado em porcentagem. Gente, um ROI alto indica que a empresa está gerando lucros saudáveis, um ROI baixo indica que a empresa está tendo dificuldades financeiras.
Giro do ativo, gente. O giro do ativo é um indicador financeiro que mede a eficiência da empresa em utilizar seus ativos para gerar receita. Tá? O giro do ativo é calculado dividindo-se a receita total da empresa, tá? A receita total da empresa pelo total dos ativos. Isso, o resultado indica quantas vezes a empresa é capaz de gerar receita a partir dos seus ativos. Um giro do ativo indica que a empresa está utilizando seus ativos de forma eficiente para gerar receita, enquanto um giro de ativo baixo pode indicar que a empresa está enfrentando dificuldades em utilizar seus ativos ou que possui muitos ativos ociosos. O giro do ativo é uma métrica importante para avaliar a eficiência operacional da empresa, se pode ser usada para comparar a eficiência operacional da empresa do mesmo setor. Tá? Concluindo essa apresentação, em conclusão, a apresentação de hoje nos proporcionou uma visão geral sobre alguns princípios, sobre alguns dos principais aspectos da contabilidade empresarial. Nós vimos a importância do balanço patrimonial como ferramenta para avaliar a situação financeira da empresa em um determinado momento, assim como a relevância da demonstração no resultado do exercício para avaliar o desempenho operacional da empresa. Além disso, discutimos sobre a importância dos documentos fiscais e contábeis, como a nota fiscal, o livro diário, que são fundamentais para garantir a conformidade legal e fiscal da empresa. Por fim, abordamos o processo de abertura de empresas, que envolve diversas etapas, desde o registro da junta comercial até a obtenção de alvarás e licenças. É fundamental que os empreendedores tenham um conhecimento adequado sobre esse processo para garantir o sucesso e a sustentabilidade do negócio. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.